Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, conversaremos um pouquinho sobre parâmetros de projeto e índices urbanísticos. Talvez os índices urbanísticos e parâmetros de projeto já façam parte do seu dia a dia. Talvez você já esteja acostumado a aprovar projetos na prefeitura de sua cidade, mas existem muitos alunos e também profissionais que não têm experiência alguma nesta área. Então, precisamos nivelar o conhecimento para podermos ter um melhor aproveitamento desse curso, tá ok? Então, nesta videoaula, estudaremos a parte teórica e na próxima eu farei com vocês um exercício de concurso público sobre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento para nos aprofundarmos um pouco mais nos índices urbanísticos. Então, antes de fazermos qualquer projeto, é necessário conhecermos os parâmetros a serem observados. Esses parâmetros são os recuos, o gabarito de altura, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, a taxa permeável. E esses índices urbanísticos, eles são estipulados e definidos pelo plano diretor de cada cidade e é regulamentado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. E o atendimento quanto aos seus valores mínimos e máximos são definidos pelos códigos de obras. Então, é claro que isto vai variar muito de cidade para cidade. Nós falaremos nesta videoaula de uma forma em geral. Mas antes de começar qualquer projeto, o ideal é que o profissional consulte o site da prefeitura da cidade onde o projeto será implantado, ou então pode até mesmo ir até o setor de planejamento e também de aprovação da prefeitura, tá ok? Vamos então começar pela questão de áreas. Ah, mas área, conversar sobre área, eu já sei o que é área. Não necessariamente, tem alguns pontos importantes. Por exemplo, nós temos a área de escritura, que é a área que vem no documento de propriedade, mas tem também a área real do terreno, que é encontrada pelo levantamento plano-altimétrico. Então, neste exemplo aqui, você pode ver que nós temos aqui a área de escritura de 63,5 e a área real de 63,672. Na maioria das prefeituras, aceita-se uma diferença de até 5% entre a área real e a área de escritura. Se essa diferença for maior do que 5%, você precisará fazer uma retificação de área. E isto necessita também de um advogado, tá ok? Então, vamos descer mais um pouquinho e vamos ver. Área total projetada é a área de toda edificação em projeção horizontal. Então, exatamente por esse motivo, no caso da área total projetada, não se considera a quantidade de pavimentos. Então, nós vamos considerar apenas a projeção de um pavimento sobre o outro com base no terreno, tá ok? E a área projetada total também está diretamente ligada à taxa de ocupação, que estudaremos daqui a pouquinho. Vamos agora entrar num assunto bem importante e que talvez você não conheça. Eu, por exemplo, só tomei contato com área computável e área não computável quando eu comecei a trabalhar na cidade de São Paulo em 2004. Até então, eu só atuava no interior e existia apenas área construída no projeto. Não era considerado área computável e área não computável. Então, vamos lá. A área não computável é aquela área construída que não é considerada para cálculo de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. É claro que cada cidade, cada município vai ter uma legislação diferente em relação a isso. No caso de São Paulo, por exemplo, a área não computável pode ser um térreo onde só tenha pilares, pilotis, como nós chamamos, né? Também a área de lazer em edifícios de apartamentos. Também o apartamento do zelador até 60 metros quadrados. O ático também não é considerado área computável. O que é ático? Ático
é o pavimento superior, que é geralmente destinado ali à casa de máquinas, de elevadores, à caixa d'água, digamos assim que seria o pavimento técnico, tá ok? Vamos ver agora o que seria a área construída computável. É a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos de uma edificação que são consideradas para o cálculo do coeficiente de aproveitamento. Foi como nós falamos. Tem aquelas áreas que são computáveis para os índices urbanísticos e as áreas não computáveis. Elas serão consideradas para a cobrança de taxas de impostos, mas não será computável para o cálculo do coeficiente de aproveitamento. Vamos ver agora a área total construída ou área total edificada, que seria a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos da edificação, mas aqui nós consideramos as áreas computáveis e também as áreas não computáveis. Vamos ver agora área impermeável e área permeável. A área impermeável é a área de calçada, a área de piso, é onde tem uma pavimentação de uma forma em geral e é um piso não drenante, ou seja, não há infiltração. Agora, a área permeável é super importante, principalmente na atualidade, quando percebemos muitas enchentes. Então, por isso que é importante observar a taxa mínima permeável exigida pela legislação de sua cidade, tá ok? Então, aqui, olha, a área permeável é a que permite infiltração da água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação não drenante. Então, nós podemos ter toda a área de terra, quando a prefeitura vai considerar 100% de área permeável. Agora, quando você utilizar o concregrama, que são blocos vazados de concreto, essa permeabilidade ela vai variar. Como assim? Se você tiver uma área totalmente livre de terra apenas, com planta, você vai considerar aquela área ali 100% no cálculo para aprovação na prefeitura. Agora, se tiver qualquer elemento vazado, você precisa verificar com o fabricante qual é a taxa de permeabilidade. Por exemplo, o concregrama pode variar entre 50% e 70%. Então, se você tiver uma área, por exemplo, de 100 metros quadrados com esse piso vazado, você não vai considerar os 100 metros quadrados. Vai depender desta taxa aqui. Então, variará entre 50% e 70%, tá ok? Vamos agora falar sobre os recuos, que se trata do afastamento horizontal de uma edificação das edificações vizinhas e também da rua. Mas, atenção! O recuo que aparece ali no Código de Obra ou na Lei de Uso e Ocupação do Solo é considerado a partir do perímetro do terreno, tá ok? Então, por exemplo, se para a sua região aparece que o recuo mínimo frontal é de 5 metros, você vai considerar o limite ou a testada, que é ali à frente do seu terreno, tá ok? Independentemente da calçada. Então, em São Paulo, por exemplo, para edificações com até 6 metros de altura, só é exigido recuo frontal. Mas é claro que se nas laterais ou nos fundos houver janelas, você tem que observar o recuo mínimo de 1,5 m, que inclusive é um recuo exigido pelo Código Civil, tá ok? Então, por isso que na maior parte das cidades, o recuo mínimo obrigatório quando existem janelas é de 1,5 m. Já para edifícios acima de 6 metros de altura, os recuos mínimos laterais e de fundos são de 3 metros, independentemente se existem janelas ou não. Isto para a cidade de São Paulo. E esse recuo aqui, esta medida de 3 metros, ela vai variando de acordo com uma fórmula de cálculo escalonado que já está definido em lei, tá ok? Então, lembre-se, os recuos são a partir do perímetro do terreno e varia de cidade para cidade, tá ok? Vamos agora falar sobre gabarito. O gabarito é a altura de uma edificação. E a Lei de Uso e Ocupação do Solo pode definir um gabarito máximo, que seria aqui a partir do térreo
até a parte mais alta do seu edifício, desconsiderando aqui, olha, o ático, casa de máquina e a caixa d'água. Na verdade, seria o piso da última laje, tá ok? E agora chegamos na parte aqui que eu julgo ser a mais importante para o nosso curso. Vamos agora falar de taxa de ocupação e daqui a pouquinho sobre coeficiente de aproveitamento. A taxa de ocupação é um índice urbanístico muito importante. É ela que vai definir o quanto você pode construir no seu terreno em projeção horizontal. Então, por exemplo, se tiver uma taxa de ocupação de 50%, você só vai poder ocupar com construção metade do terreno, tá ok? Então, esta é a taxa de ocupação. Então, podemos dizer que a taxa de ocupação é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Por isso que eu falei que a área projetada está diretamente ligada à taxa de ocupação. Aqui nós vamos considerar apenas a projeção horizontal. Então, aqui nós temos o terreno e esta daqui é a projeção. Então, é a relação entre a área projetada e a área do lote. Aqui nós podemos ver também que a taxa de ocupação não vai ser alterada pelo número de pavimentos. O que vai alterar é se você tiver alguma saliência nos pavimentos superiores. Por exemplo, veja aqui essa imagem. Aqui, no caso, nós temos uma taxa de ocupação de 18%. Se você vier aqui e colocar um outro pavimento exatamente em cima do pavimento térreo, como ocorre aqui, não vai acontecer nada com a taxa de ocupação. Por quê? Porque a área de projeção continua a mesma. Agora, se você pegar esse pavimento superior e girar, você já muda a taxa de ocupação. Por quê? Porque agora você tem esta saliência aqui do segundo pavimento, tá ok? Olha, então aqui você aumenta a área de projeção. Então, nesse caso, nós teríamos 18% e aqui de 23%. Esse conceito é muito importante na hora de fazer os cálculos, tá ok? E para finalizar, vamos falar agora do coeficiente de aproveitamento, que também é muito importante para qualquer projeto de grandes proporções. Então, vamos lá. O que seria o coeficiente de aproveitamento? Ele é um índice, ele não vai ter uma unidade de medida, que pode ser obtido pela divisão entre a área construída computável total de uma construção e a área do terreno. Resumindo, o coeficiente de aproveitamento é um número que você vai multiplicar pela área do terreno e vai descobrir quanto que você pode construir. Então, por exemplo, eu tenho um terreno de 200 metros quadrados e esse terreno está em uma região da cidade onde a lei de uso e ocupação do solo diz que o coeficiente de aproveitamento é igual a 2. Então, se o meu terreno tem 200 metros quadrados, eu multiplico por 2, acharei 400 metros quadrados. 400 metros quadrados é a área total máxima que eu posso construir. Só que preste atenção, esse total representa área computável. Por isso que é importante saber a diferença entre área computável e área não computável. Por exemplo, um estacionamento no subsolo é uma área não computável. Então, eu posso construir 400 metros no térreo, primeiro, segundo, terceiro pavimento, por exemplo, e posso ocupar ali o meu subsolo para o estacionamento. Então, ele não será computado, tá ok? Também vai variar bastante de cidade para cidade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, você vai ter aí o coeficiente de aproveitamento mínimo, básico e máximo. O mínimo tem que ser seguido. Então, por exemplo, nesse mesmo terreno de 200 metros quadrados, a legislação determina que o coeficiente de aproveitamento mínimo é de 0,5. Então, você pega 0,5 e multiplica por 200. Dará 100 metros quadrados. Então, a sua construção tem que ter no mínimo 100 metros quadrados. Poxa, mas pode isso? Pode, porque senão
o seu terreno pode ser subaproveitado, mas vai depender de cada cidade, tá ok? Não vale para tudo e para todos os locais. Nesta mesma região, pode ter o coeficiente de aproveitamento básico, por exemplo, mínimo 0,5. O básico seria 1, então você pode construir uma vez a área do terreno, 200 metros quadrados. Nesse caso aqui, você não vai pagar nada além se você construir até 200 metros quadrados. Agora, você pode ter também o coeficiente de aproveitamento máximo, por exemplo, 2. Então, o que passar do básico até atingir o máximo, você vai ter que pagar aqui, olha, outorga onerosa. Sim, se você quiser construir além do coeficiente de aproveitamento básico em algumas regiões de São Paulo, você vai pagar essa taxa que é a mais conhecida como outorga onerosa. Então, por exemplo, eu tenho coeficiente básico de 1. O meu terreno tem 200 metros quadrados, mas eu quero construir 250 metros quadrados. Posso? Posso, porque o coeficiente de aproveitamento máximo para o local é de 2. Então, eu posso construir, na verdade, até 400 metros quadrados. Mas o que passar do básico, 200 metros quadrados, eu terei que pagar outorga onerosa. Então, se eu quero construir 250 metros quadrados, sobre 50 metros, que é o excedente, eu terei que pagar outorga onerosa. Vamos ver então um exemplo simples para a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Então, na figura 7, nós temos um terreno de 24 por 30 com coeficiente de aproveitamento igual a 2. No primeiro caso, nós temos uma taxa de ocupação de 50%, que vai permitir 4 pavimentos. E na segunda figura, nós vamos ter uma taxa de ocupação de 25%. Veja que eu posso distribuir de diferentes formas. Aqui no caso, com 50% da taxa de ocupação, eu conseguirei ter apenas 4 pavimentos. Mas se eu diminuir a minha taxa de ocupação para 25%, eu consigo dobrar o número de pavimentos. Você entenderá melhor esta relação na próxima videoaula, quando faremos um exercício prático na lousa. Nós faremos passo a passo a resolução de um problema de um concurso público para arquitetos. Então, já prepare papel, lápis, a sua calculadora também, porque na próxima videoaula nós faremos contas sobre taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área permeável e área impermeável diretamente na lousa, como se estivéssemos em sala de aula, tá ok? Então, deixo um abraço a todos e até mais!